notícias, utilidade pública, prestação de serviços e entrevistas. Jornal da Clube Gente. Jornalismo com credibilidade. A notícia em tempo real. Está no ar. O Jornal da Clube Gente. Bom dia, agora às 7h31. Começa aqui mais uma edição do Jornal da Clube Gente. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Vamos aos destaques de hoje. Em Botucatu, o comércio altera o horário estendido para o Dia das Mães. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu registra falecimento de botucatuense após 48 horas de internação por causa da Covid-19. Live em homenagem às mães com o cantor Daniel arrecadará doações para o Hospital Amaral Carvalho. Em São Manuel, casos positivos são 15, com 9 aguardando resultados dos exames para a Covid-19. A Caixa informa que não é necessário madrugar nas filas para receber auxílio emergencial. A Justiça revoga a liminar que permitia saque do FGTS dos metalúrgicos de Botucatu. Em São Manuel, a OSS Pirangi recebe inscrições para processo seletivo. Jardim Botucatu, em Rubião Júnior, e Jardim Riviera começam a receber asfalto. Cheio de ânimo e com vontade de trabalhar, Jaime Contessotti retorna das suas férias. Bom dia, Jaime, seja bem-vindo. Bom dia. Acidente na estrada tira a vida de uma pessoa. Você confere também nessa edição do Jornal da Clube Gente a previsão do tempo para todo o país, que amanheceu frio hoje aqui na nossa região, com Patrícia Leite. Pois é, tá muito frio. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal da Clube Gente, que está começando agora com notícias quentes. Bom dia. De segunda a sábado, às 7h30, a melhor equipe de jornalismo do seu rádio apresenta o Jornal da Clube Gente. Dinamismo. Estamos cansados de tanta corrupção. Credibilidade. O desejo da opinião pública pela condenação em prisão. Interatividade. Portanto, um pai que participa aqui do jornal. Foi firmado um termo de ajustamento de conduta. A notícia onde ela acontece. E é esse Brasil que vamos deixar para eles? Jornal da Clube Gente. Fique bem informado. 4 segundos, compô, autorização para encostar para a barra médica. A viatura que chegar em forma de imediato aí. Notícias policiais no Jornal da Clube Gente. 7h33. Você também pode acompanhar o Jornal da Clube Gente ao vivo no nosso Facebook. Estamos ao vivo com uma live no Facebook. Acesse facebook.com/Clube FM Botucatu. Você também pode participar conosco através do nosso WhatsApp. O número é o 99-761-1035. 99-761-1035. Você pode participar junto conosco aqui, apresentando o Jornal da Clube Gente. Nós vamos agora com o Jaime Contessotti Júnior, depois de um período de férias, está de volta com o noticiário policial. Jaime, bom dia. Em Botucatu, 7h31. Bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia, Haroldo Amaral. Bom dia também aos ouvintes da cidade, da região todinha. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Eu quero agradecer aqui no início do jornal o trabalho importante que o meu amigo Gerson Martins realizou frente ao noticiário policial. Um abraço aí ao Gerson, muito obrigado mesmo pela presença, pelo trabalho importante que você realizou com os demais companheiros aqui na Clube FM de Botucatu. Nós vamos começando o noticiário policial com a seguinte informação. Ontem, pela manhã, houve um grave acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, lá na região de Pederneiras. Um homem de 40 anos morreu no local. Um outro ficou gravemente ferido. O acidente aconteceu envolvendo uma moto e uma bicicleta. A pessoa que foi socorrida, a pessoa que sobreviveu, tem 22 anos de idade e encontra-se internada
em estado, segundo informações, grave. As causas do acidente serão investigadas. Foi na região de Pederneiras essa colisão entre a moto e a bicicleta. Ontem foi preso o indivíduo que tinha, há um bom tempo, vinha agredindo a própria mãe no bairro Santa Mônica, em São Manuel. E esse cara foi preso pela Guarda Municipal de São Manuel em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça. A vítima, acreditem os senhores, é uma senhora de idade. Ela caminhava com dificuldade, com bengalinha. Mãe agredida pelo próprio filho. E essa senhora, quando a guarda chegou no local, melhor dizendo, ela chegou a confessar que não suportava mais as agressões sofridas pelo filho. Essa senhora, para que vocês tenham uma ideia, ela foi ferida nos olhos por café fervendo. O filho batia na mãe, batia e jogou o café fervendo no rosto da mãe, ferindo os olhos da mãe. Esse desgraçado, esse vagabundo acabou pego e foi preso. Devido à gravidade da situação, essa senhora encontra-se hoje na Unesp, aqui em Rubião, em observação médica. Ela perdeu, na realidade, parte da visão, porque o filho queimou os olhos da mãe com café quente. Esse vagabundo foi pego, está preso e foi constatado que ele é usuário, adivinha de quê? Adivinha o que ele usava? Droga. E hoje ele está recolhido à cadeia e vai responder por esse ato criminoso contra a própria mãe. E muita gente hoje, Osmar e Haroldo, chora e lamenta a falta da mãe ou a distância da mãe devido aos tempos que nós estamos passando. Outro que teria toda a oportunidade de viver ao lado da mãe, de tratar a mãe com dignidade, com respeito, acaba praticando um ato como esse. É importante que os senhores que vão julgar a ação desse canalha possam avaliar todo esse quadro e largá-lo atrás das grades. É onde ele merece estar. É onde ele merece viver. Vai bancar o valente lá agora. Vai bancar o bichão lá agora. Isso aconteceu em São Manuel, no bairro Santa Mônica. Ontem, um grande incêndio atingiu uma plantação de eucalipto às margens da Rondon, em Areópolis. No final da tarde, o incêndio foi controlado por bombeiros. E quem teve a oportunidade de presenciar esse incêndio ontem, na região ali de Pederneiras, ou melhor, de Areópolis, notou que ali formou-se um verdadeiro inferno. Chamas para todo lado. E a ação dos bombeiros foi fundamental para controlar o incêndio.
Seguindo aqui com o noticiário policial. Uma mulher de 50 anos foi presa após ter desferido 2 facadas na própria prima de 61 anos. Esse fato ocorreu ontem no distrito de Areialva. A vítima foi atingida no pescoço e no peito e permanece em observação médica. A autora da tentativa de homicídio, a mulher de 50 anos, foi presa. A arma do crime também foi apreendida. Na realidade, após a agressão, essa mulher tentou fugir, foi pega a alguns metros distante da casa com a faca nas mãos. Faca que havia utilizado na tentativa de homicídio. O fato segue em investigação por parte de policiais do município, ou melhor, do distrito de Areialva. Nós tivemos também a informação de que um carro bateu em uma árvore em Rosália, distrito de Marília. 2 homens acabaram morrendo no local. Faleceram Josias Benedito Tibúrcio, 59 anos, e Antônio Jorge da Silva, 58 anos. As causas do acidente serão investigadas. Ontem à tarde, a polícia de Itatinga recuperou 5 cabeças de gado furtadas de uma propriedade daquele município. Os animais foram encontrados em uma área de reflorestamento na região do bairro Faxinal, aqui em Botucatu. Até o momento, ninguém foi preso e as investigações ainda continuam por parte da Polícia Civil, agora de Botucatu, em parceria com Itatinga. Os dados transmitidos também a toda a região. Policiais civis de Botucatu estão trabalhando firme para que possam esclarecer um caso de assalto ocorrido na Coab 5, aqui na nossa cidade, na Coab 5. 2 garotos estavam caminhando tranquilamente quando um cara foi para cima de um deles. O covarde fez menção de estar armado e levou o celular e uma quantia em dinheiro de um dos meninos. Esse assalto ocorreu em Botucatu, Coab 5. Câmeras de monitoramento registraram toda a ação. Agora vale a pena ressaltar aqui, você que está me ouvindo, que mora na região da Coab 5 e que porventura tem alguma informação ou presenciou esta cena, não peque pela omissão. Não seja omisso. Ajude a polícia. Faça a denúncia, ainda que anonimamente, a 190 ou 199, para que esse vagabundo seja pego lá naquela região. O cara deve estar andando ainda na região aí da Coab 5. Alguém deve ter visto. Ou tem informações. Então denuncie, ainda que anonimamente, a 190 ou 199. Ontem à tarde, eu mantive um contato com o delegado seccional de Botucatu. Falei com ele ontem, o doutor Talamonte. Conversei ontem à tarde com ele a respeito de uma morte suspeita aqui na cidade. Os senhores se lembram muito bem, o Gerson deve ter noticiado o caso que foi registrado no dia 5
na Dante Trevisani, no Jardim Cristina. A vítima é Antônio da Silva. Ele trabalhava com reciclagem. Esse cidadão, ele foi encontrado morto na sala. E o que chama a atenção é que nas costas dele haviam sinais de pisadas, marcas de que alguém tivesse subido em cima do corpo ou andado em cima do corpo. A polícia apreendeu no local um par de chinelos. Segundo informações, ele morava com 2 pessoas, um homem e uma mulher. Agora eu tenho que ser claro com os senhores na medida em que eu falo a respeito desse caso. Eu tenho informações de que provavelmente existia ali, Haroldo, Osmar e ouvintes, um triângulo amoroso. Havia ali um relacionamento, provavelmente, entre ele, a mulher e o outro homem. Eu tenho esta informação e tenho outra informação também de que a mulher estaria grávida deste que morreu. A polícia continua trabalhando. Um nome já foi levantado e apontado. Um tal de Tadeu. O Tadeu deve estar dando uma volta aí na região e com certeza será pego. O Tadeu, você precisa se apresentar, pelo menos para dar a sua versão. Não estou aqui afirmando que seja ele o causador da morte, mesmo porque não se tem ainda a comprovação se foi homicídio ou morte natural. Então há que se tomar um certo cuidado. Mas esse Tadeu precisa aparecer. E a Polícia Civil está trabalhando na tentativa da localização desse rapaz. Ele precisa prestar depoimento. Olha, não, eu vivia lá, eu tinha um relacionamento com a mulher, mas não houve a briga, ele morreu naturalmente, você tem que explicar. Foi feito também um laudo pericial e a polícia aguarda o resultado deste laudo pericial. Os dados foram transmitidos também a toda a nossa região. Portanto, estes os principais fatos que marcaram o movimento policial aqui e na região. Falamos em nome da Automecânica Almeida, a melhor e a mais completa oficina mecânica de Botucatu. A Automecânica Almeida atende na Capitão Tito 250, pertinho do terminal rodoviário. E é a melhor oficina mecânica da cidade. Portanto, você que tem o teu carro, apresentou problema, leva lá. É a oficina do Paulinho Almeida. O telefone é 3882-5252. Agora, os senhores continuam na companhia inteligente, agradável, dos melhores comunicadores e noticiaristas da região, Osmar e Haroldo do Amaral. Plantão policial para Clube FM. Repórter Jaime Contesotti Júnior. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. 7h50, editorial. Texto da coluna Opinião do jornal Estado de São Paulo. Coalizão frágil.
Acuado pelas denúncias feitas pelo seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, premido pela contenção dos seus avanços autoritários imposta pelo STF, preocupado com a queda de sua popularidade, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu quebrar uma promessa de campanha e passou a negociar apoio parlamentar em troca de cargos na administração pública federal. No curso de toda a campanha eleitoral de 2018, tal prática foi fortemente condenada pelo então candidato, que a associava ao que de pior havia na velha política. Eleito, Bolsonaro reafirmou o compromisso de montar o seu ministério e estabelecer uma relação institucional com o Congresso com base na negociação com agrupamentos suprapartidários que defendem interesses específicos de setores da sociedade, as chamadas frentes temáticas, e não com bancadas ou parlamentares estanques, menos coesos e mais suscetíveis às barganhas pouco republicanas do mau varejo político. A intenção do presidente de reparar as falhas do chamado presidencialismo de coalizão foi elogiada pelo jornal O Estado de São Paulo, no seu editorial publicado em 22 de novembro de 2018. O editorial Bom Sinal. No entanto, ao fim e ao cabo, Jair Bolsonaro mostra que sua alma de deputado de baixo clero fala mais alto do que a palavra dele, empenhada como presidente da República. Temendo a abertura de um processo de impeachment, e é disso que se trata, o presidente franqueou acesso à máquina federal aos apadrinhados de caciques políticos há muito envolvidos em transações tenebrosas. Alguns deles já condenados pela justiça por graves crimes. Com olhos voltados para cerca de 200 votos de parlamentares que fazem parte do chamado Centrão da Câmara dos Deputados, são necessários 172 votos para barrar a abertura de um processo de impeachment. Bolsonaro, que condenava a velha política, parece disposto a dar o que lhe for pedido em troca de sustentação no Congresso. Pelo que foi noticiado, até uma reforma ministerial não está descartada. O presidente cogita mandar para o espaço o ministro da Ciência, com perdão do trocadilho, né? O ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes. Em uma eventual reforma ministerial, o Ministério da Tecnologia, Inovações e Comunicações poderá ser dado ao PSD, partido que já comandou a pasta em governos passados. Fala-se ainda na recriação do Ministério do Trabalho, que ficaria a cargo do PTB, que por décadas foi o seu donatário. Além de ministérios, fazem parte desse toma lá da cá, diretorias de bancos regionais, agências reguladoras e empresas estatais que administram orçamentos bilionários. É importante deixar claro que a formação de uma coalizão de governo não é um mau sinal em si, como Bolsonaro tentou fazer crer ao longo da sua bem-sucedida campanha presidencial. A partilha de cargos e poder entre partidos alinhados ao grupo vencedor de uma eleição é legítima em qualquer democracia representativa, desde que, evidentemente, esta relação seja pautada por afinidade programática e espírito público. Ademais, cada peculiaridade do sistema político eleitoral brasileiro, dificilmente um presidente consegue se eleger tendo a seu favor uma confortável maioria parlamentar. Esse fato indesviável impõe a necessidade de negociação entre o chefe do Poder Executivo e lideranças do Poder Legislativo, de modo a permitir a construção de uma agenda de consenso, cujo norte há de ser sempre o interesse nacional. O problema é que o senhor presidente Jair Bolsonaro agora se engaja na formação de uma base de apoio parlamentar nos piores termos possíveis e por razões que podem ser tudo, menos
genuíno propósito de aprovar projetos de interesses da nação. Jair Bolsonaro não é o primeiro presidente da República que quebra uma promessa de campanha e seguramente não será o último. Aliás, é uma prática comum em muitos políticos brasileiros. Promete uma coisa, mas na prática realiza outra. Mas sua tentativa de cooptação parlamentar é particularmente curiosa, porque desmente e renega o mito do grande saneador da política brasileira e impõe a seus defensores um pesado exercício de equilibrismo retórico para explicar a justeza de uma prática até então ferozmente rechaçada. Nos moldes em que vem sendo construída, a coalizão pretendida por Bolsonaro é frágil e pode frustrá-lo. O país conhece essa história. Agora, 7h57, nós vamos conhecer as manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil nesta quinta-feira, dia 7 de maio. Vamos começando, Osmar, pelo jornal Folha de São Paulo. Conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais. Estudo de órgão do Senado estima gastos de 30 bilhões acima do previsto. Até metade do país poderá depender de apoio federal. O governo federal deve defender lockdown para cidades com maior transmissão de coronavírus. Segundo o ministro Nelson Tanchi, o plano para o isolamento social trará diretrizes regionalizadas. 4 estados e 8 capitais têm ocupação acima de 90% dos leitos de UTI. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Roraima têm a situação mais crítica. O cenário é mais tranquilo na região centro-oeste. Que gripezinha chata essa, não? Resfriadozinho babaca. Mas e daí, né? Mata pouca gente, né? O Agora São Paulo de hoje destaca. Veja o passo a passo no Agora São Paulo para pedir o auxílio emergencial pela segunda vez. Quem está com o cadastro inconclusivo ou é do CAD único e não conseguiu, tem uma nova chance. Saiba onde será obrigatório o uso de máscaras em São Paulo a partir desta quinta-feira. Estabelecimentos comerciais poderão barrar quem não estiver com o item de segurança na capital paulista, na região metropolitana e em alguns termos do decreto em todo o estado de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, estuda a volta do rodízio na capital durante a quarentena. A prefeitura desistiu de bloquear as ruas após anunciar que a medida não surtiu efeito. E alguém tinha dúvida disso? Olha, é importante que as pessoas confiem nos governos e tomem iniciativas próprias, né? Parece que a gente fica dependendo. A gente adora no Brasil duas coisas: discutir futebol e falar mal de governo. Os governos, eles não precisam gerenciar tudo da nossa vida. Falam de estado mínimo aí a todo instante, né? Mas a gente precisa colocar em prática um negócio que chama consciência e autodefesa. Então, quem não tiver que fazer nada no centro da cidade de São Paulo, Botucatu, não saia. Quem tiver que saia com proteção, álcool gel no bolso para poder usar depois de algumas ações, porque infelizmente nem todos estão oferecendo álcool gel no comércio, e também usar máscara. Isso tem que ser fundamental. E outra coisa, ao encontrar amigo, não vai dar uma de homem de ferro que está com isolamento no corpo, não abraça, não beija, não fica próximo, conversa a uma certa distância. A gente precisa deixar o governo se preocupar com algumas coisas e fazer outras por livre iniciativa. A gente já sabe como fazer a defesa. Quem não souber, vai fazer igual ao juiz Bretas, né, lá do Rio de Janeiro. Durante a quarentena, ele e a mulher foram passear na orla marítima. Agora está internado. É uma questão de opinião. São 8h. O jornal Estado de São Paulo de hoje também destaca as seguintes manchetes. Com 4.552 registros a mais, o total de mortos em casa aumenta 14% no país. Triste. Bolsonaro atropela a equipe econômica ao avaliar o corporativismo dos servidores. Alberto Fernandes diz a Uruguai e Chile que a epidemia do Brasil põe
a região em risco. E é um pouco de muita verdade nisso aí. Primeiro que o Brasil é a segunda maior economia das Américas. Praticamente nós temos multinacionais operando em todos os países que fazem fronteira seca aqui com o Brasil, especialmente de língua portuguesa e também francesa e inglesa, porque nós temos a fronteira com a União Europeia, né? E espanhóis. E a língua espanhola. E a língua espanhola, que é a maioria. Então é absolutamente correta essa informação aí. Continuando aqui com os destaques, vamos ao valor econômico de hoje. O lucro da Ambev recua 59% no primeiro trimestre para 1 bilhão e 91 milhões de reais. A EBITDA ajustado somou 4 bilhões 232 milhões de reais no trimestre inicial deste ano, o recuo de 17,3% na comparação anual. E olha, é uma notícia estranha, porque eu li alguns comentários, né, em jornais, reportagens, aliás, dizendo que o consumo de álcool dentro de casa tem aumentado. O valor econômico de hoje destaca também: o índice Bovespa fecha em queda com dados externos e tensões nas contas públicas. Após o ajuste, o índice Bovespa de São Paulo, uma das maiores bolsas de valores das Américas, fechou em queda de 0,51%, com 79.064 pontos. Esses 79.064 pontos são negócios realizados na Bolsa de Valores. O mundo precisa vencer pandemia antes de investigar as origens do coronavírus, diz a China. O recado foi dado pelo embaixador chinês na ONU em Genebra, Chen Shu, após os Estados Unidos revelarem ou elevarem, o tom das críticas à resposta inicial de Pequim. O governo americano critica fortemente, dizendo que os chineses demoraram muito para divulgar o drama vivido naquele país e que todo aquele drama poderia se espalhar como se espalhou para o mundo inteiro. Se não me engano, a França registrou o primeiro caso de Covid no começo de dezembro. Sim. A China comunicou a pandemia em Wuhan no final de janeiro, logo na véspera do ano novo, né? Então, de fato, tem que investigar a origem desse vírus. É importantíssimo para poder identificar a situação de origem dessa pandemia. Também é necessário, e outro dia eu vi que o pessoal critica muito as fiscalizações de carne, de abate, essas coisas todas. Cada dia que passa, os problemas de zoonoses estão aumentando no mundo, seja de produção de frango, suíno, bovino e outros mamíferos, que são usados em alimentação. É preciso, sim, ampliar os cuidados. Você que vai em supermercado comprar carne, comprar frango, enfim, proteína animal de uma forma geral, não que os frigoríficos no Brasil não tenham atenção. Carne de origem inspecionada, etc., ela vem com uma série de procedimentos de qualidade de carne, desde a situação do animal no pasto, a forma como ele foi criado, os medicamentos que recebeu. Chama rastreamento. Sempre que comprar carne, verifica isso. Por quê? Porque o europeu que come a carne melhor que a gente, e a carne brasileira, ele está preocupado com isso, a origem dessa carne. Outro dia eu estava no supermercado, rapaz, aqui em Botucatu, comprei uma carne que estava vindo de um lugar de Rondônia. Quantos 1000 quilômetros de distância, com tantos frigoríficos importantes e de qualidade que a gente tem aqui nessa região. Então, é preciso sim investigar a origem da doença e, sobretudo, ampliar os cuidados com as proteínas de origem animal que a gente come. Toda carne aqui no Brasil precisa ter o selo do CIF, do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Tem que ter esse selo para ser validada como uma carne que passou pelas inspeções sanitárias, que é necessário para para que a gente não fique doente, porque não é só o coronavírus, são diversas doenças que podem estar ali junto a uma carne que tem a origem duvidosa, Muitas pessoas abatem o seu gado aí, vende mais barato e falsifica selo. Então tudo isso existe, claro, a fiscalização da vigilância sanitária, mas é preciso ficar atento. Como consumidor, você tem o direito também e o dever, de saber o que está levando para casa. E outra coisa, assim, antes da gente dar as manchetes do Jornal do Brasil, vamos pensar nos vegetais.
é necessário, infelizmente, por conta de pessoas que têm maldade, elas são perversas por natureza, que estão indo dentro do supermercado para tossir, para passar a mão na boca e pegar os produtos que estão expostos. De certa forma, você está correndo risco nessas condições. A gente confia na situação de limpeza dos supermercados, mas é preciso redobrar esses cuidados. Então, comprou uma maçã, comprou um alface, não vá comendo que nem gado, não. Não. Lave. O Jornal do Brasil de hoje, no Rio de Janeiro, com as seguintes manchetes, Osmar. O Brasil tem recorde diário com 615 novas mortes por coronavírus e o total no país vai a 8.536 mortes. É isso mesmo que você ouviu. 8.536 pessoas morreram por causa da gripezinha, do resfriadozinho. Olha, nessa região de Botucatu e Avaré, enfim, a região do Polo Cuesta e o Jurumirim, o Polo Jurumirim, que são as novas formas de identificação das regiões de Botucatu e Avaré, nós temos muitas cidades com 8, 9 mil pessoas. Significa que em 3 meses, uma cidade de Pardinho, meia cidade de Itatinga, morreu. Só para você dimensionar o problema da coronavírus no Brasil. O Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, diz que o dólar dispara e fecha em novo recorde acima de 5,70, antes de Copom e atento ao exterior. A Justiça suspende a reabertura do comércio em Brasília, que estava programada para acontecer na semana que vem. O Jornal Estado de Minas, em Belo Horizonte, destaca: a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, estima queda de até 15% no consumo. Inadimplência sobe. A companhia trabalha para obter financiamento de emergência e reduzir os impactos da queda na arrecadação. A CPFL e a Eletropaulo também comunicaram que está aumentando a inadimplência. Não deram informações a respeito de consumo. A Regina Duarte, que tomou posse faz nem 2 meses, pode ser substituída no governo por ex-ator de Malhação. A atriz se reuniu com Bolsonaro nesta quarta-feira e segue no governo. Apesar disso, a substituição não está descartada. Quem será o ator do Malhação que vai participar? Sabe? Mário Frias. Mário Frias. Ontem, inclusive, ele estava falando da CNN, tanto ele quanto o Fulvio Stefanini, fazendo um debate lá a respeito das coisas da cultura no nosso país. E a Regina Duarte deve, sem dúvida nenhuma, estar muito decepcionada pela opção que fez aí por seguir o governo Bolsonaro, né? Depois de um namoro, como ela própria disse, o próprio presidente da República, parece que esse namoro vai dar em litígio. Olha, é importante a gente destacar, para quem gosta ou não gosta, a gente tem que avaliar a personagem, né? A Regina Duarte sempre teve uma posição conservadora, ela é uma mulher conservadora, ela não é igual à maioria dos conservadores que a gente vê hoje, que tem uma postura agressiva, violenta, selvagem. Ela é uma mulher que quando o Lula ganhou, é dela a frase: eu morro de medo, eu tenho medo do que tem vindo por aí. Quando a Dilma foi eleita pela segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Ela ficou maleável na questão do Temer por conta do conservadorismo dele e se sentiu muito bem na aproximação que fez com o presidente por conta do discurso conservador que ele fazia. Ele é o líder dos conservadores do Brasil. Agora estão chamando essa mulher de esquerdista. É uma falta de noção política por completo. A Regina Duarte é o melhor da essência conservadora brasileira. Ela não é fascista. Ela é uma mulher que tem é ortodoxa no pensamento dela, ela tem um pensamento fechado, ela vive convicta das suas realidades e são realidades que têm diálogo com as forças diferentes. E, infelizmente, estão dizendo que ela é esquerdista. Não é, de maneira alguma. Ela é conservadora, é uma mulher líder nesse setor, ela é questionada por muitos artistas, etc. Há quem goste e quem não goste, mas chamar essa mulher de esquerdista é quase uma ofensa, né? E toda essa crise aí se iniciou por conta do Mantovani, né? O maestro foi mais uma vez, foi admitido e depois demitido, em poucas horas foi demitido do governo. E aí abriu-se mais uma crise institucional no governo Jair Bolsonaro. Primeiro, o governo não tem quadro para a cultura no perfil que eles querem. Esse cidadão, esse maestro carioca aí, ele
é o cara que mais entrou e saiu desse governo. Já foi 2 vezes, né? Sim. Foi nomeado e desnomeado. É ele e aquele outro rapaz que voltou, que é do Conselho da Consciência Negra, né? Das comunidades negras. É um absurdo esse tipo de coisa. Não dá para ter projeto de governo. Um governo não pode só fazer política. Um governo precisa de realização. A classe artística brasileira, ela precisa de uma política. Hoje a gente vê aqui, inclusive os artistas de Botucatu, tendo dificuldades em trabalhar. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet praticamente serviu à direita e à esquerda e às empresas. Tem casamento financiado com a Lei Rouanet lá em Santa Catarina, inclusive por gente do próprio governo. Então é preciso ter políticas. Hoje nós já demos uma notícia, concordemos ou não, que existe uma proposta do Paulo Guedes de congelamento de salários. O Guedes é o suprassumo da liderança política na área econômica. Deu carta branca para o Guedes e deu carta branca para o Moro. O Moro já saiu, o Guedes ficou lá. Só que a cada dia que passa, o governo, para fazer política e agradar de forma não republicana as suas bases, ele interrompe o encaminhamento que o próprio ministro está fazendo. Então nós temos um governo que não anda, infelizmente. Ainda seguindo aqui com os destaques do jornal Estado de Minas. Mais da metade das cidades mineiras relata problemas de abastecimento. A secretária de Agricultura descarta risco de falta de alimentos, mas admite que preços de alguns produtos podem subir pontualmente. O Correio Brasiliense em Brasília destaca hoje. O governo do Distrito Federal tenta reverter decisão judicial que proíbe a reabertura do comércio. A decisão da Justiça Federal impede a reabertura de shoppings e lojas de rua a partir de segunda-feira próxima. No entanto, presidentes de entidades acreditam em revisão da liminar. Numa reunião no Buriti ontem, ou hoje, né, o governo do Distrito Federal terá de fornecer mais informações para as ações que estão planejadas para a reabertura do comércio lá no Distrito Federal. Olha, os shoppings em algumas regiões estão desenvolvendo, junto com as autoridades sanitárias, um sistema de drive-thru. Eu acho que se está dando certo o drive-thru, hoje a gente vai tentar falar com a Fátima Baldini a respeito das alterações que ocorrerão amanhã no comércio de Botucatu. As lojas não vão ficar abertas no período noturno, elas vão ficar abertas no horário normal e, como estava no acordo coletivo, eles tinham a extensão até as 10 horas, ela vai explicar isso. É preciso avaliar isso. Se está dando certo o drive-thru na Rua Amando, na Major Mateus e na Dom Lúcio, além de outros lugares na cidade de Botucatu, é preciso também ampliar esse serviço, porque está muito caro para os operadores desse empreendimento a manutenção desse espaço. Eu imagino a dificuldade que o operador do shopping enfrente e os locatários que falam, que os locatários que ele tem estão enfrentando. Realmente é preciso encontrar uma forma de flexibilizar também esse setor. Continuando aqui com os destaques do Correio Brasiliense em Brasília, no Distrito Federal, militares dominam nomeações em cargos estratégicos no Ministério da Saúde. 4 dos 5 nomes que foram publicados no Diário Oficial desta quarta-feira são da ala militar. Parênteses aqui, acho que estou falando demais, mas é importante a gente explicar os bastidores do que está acontecendo aí. Primeiro, ontem a gente até comentou aqui a dificuldade que o ministro Tais está enfrentando. Afinal de contas, não deu nem um mês que ele assumiu o cargo. As Forças Armadas hoje, nos locais onde a assistência à saúde não está efetivamente consolidada com o Sistema Único de Saúde, principalmente no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste brasileiro, as ações de saúde preventiva, forte influência das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que estão auxiliando prefeituras. Tem militares que não são médicos e tem uma aptidão, porque todo militar em algum momento passa por treinamento de ações básicas. Ontem, o Twitter das Forças Armadas do Ministério da Defesa estava mostrando médicos das Forças Armadas treinando verdadeiros batalhões de soldados, como entubar usando os equipamentos eletrônicos e umas bombas que eles usam para colocar ar no pulmão. Então é uma coisa que a gente precisa reconhecer. Se não são os militares e os profissionais de carreira do Ministério da Saúde, a política de defesa contra o coronavírus
diante dessa instabilidade política, teria ruído. Se está ruim agora, seria muito pior. Covid-19 com curva em alta e casos, né, em alta, o ministro da Saúde, Nelson Taichi, prevê lockdown pelo país. Lockdown, só para explicar aqui, que tem gente que não... Eu, por exemplo, eu torço o nariz quando fala-se em palavras em inglês que pouca gente tem conhecimento, apesar da mídia insistir bastante falar dessa palavra, é o fechamento total, bloqueio total de algumas cidades. O ministro da Saúde fala em bloqueio total, aqui já usaram a palavra correta, após o Brasil registrar 615 mortes e 10.503 casos em 24 horas. Capitais de 4 estados já adotaram a medida mais rígida de isolamento. São Paulo e Rio de Janeiro avaliam opção. O percentual de pacientes recuperados também diminui. O 0 Hora de Porto Alegre destaca hoje. Com quase 2.800 casos, Santa Catarina tem o dobro da incidência de coronavírus em comparação ao Rio Grande do Sul. A proporção catarinense, segundo o 0 Hora, é de 34 infectados a cada 100 mil habitantes, o dobro da média gaúcha. Com aquelas praias lá, não... como é triste ficar doente nesse lugar. Em Blumenau, a prefeitura monitora por aplicativo localização de pacientes com coronavírus. Pacientes que estiverem a mais de 15 metros de distância de casa são notificados. Coronavírus cresce 25% nas UTIs de Porto Alegre, relata aqui o 0 Hora. Mas a expansão de vagas mantém baixa ocupação. O Hospital Conceição, que fica na Zona Norte, agora concentra o maior número de casos graves, o que indica a entrada de vírus na periferia. O Correio Popular em Campinas e suas manchetes. Ladrões aproveitam o uso da máscara para assaltar. A exigência do uso de máscaras para conter o avanço da Covid-19 em diversas cidades da região metropolitana de Campinas tem provocado um efeito colateral indesejado, ou seja, os bandidos entram mascarados nos estabelecimentos e aproveitam para roubar, já que, teoricamente, tem lá sua identidade preservada. Que situação, não? Que se não perde pro Covid, perde pro bandido ou perde pro político. Centro de Queimados apresenta 100% de ocupação. Até o começo da segunda semana de março, a taxa de ocupação dos leitos do Centro de Tratamento de Queimaduras em Campinas dificilmente passava dos 70% de ocupação. 6 idosos morreram em Hortolândia. Aliás, foi destaque também do jornal Estado de São Paulo essa notícia. O surto da doença ocorreu no abrigo Lar Feliz 1. Imagine se fosse infeliz, né? Localizado no bairro Chácaras Lusitana. A informação foi divulgada ontem pela instituição e eu estava lendo aí a matéria. Eles não tiveram tempo de fazer os testes em todos os idosos que estavam abrigados nesse Lar Feliz 1. E tem muita gente morrendo. Vi num jornal esses dias uma casa de repouso com 15 pessoas, todos mortos. Até a pessoa que cuidava dos doentes morreu. E só descobriram porque foram fazer uma visita de solidariedade. Olha a situação de isolamento nesse caso. Eu não lembro exatamente o local. Mas é uma realidade, né? Infelizmente. Vamos às 8h19 conhecer os destaques do Cruzeiro do Sul de Sorocaba. Primeiro dia de uso obrigatório de máscaras lá em Sorocaba não teve multas. Tem um decreto lá do município de Sorocaba que prevê também o uso da máscara. Como a exemplo do que o governador João Dória determinou no seu decreto, em Sorocaba, um dia antes, lá na cidade, as pessoas obrigatoriamente tinham que usar máscaras. O percentual de pessoas que circularam pela região central de Sorocaba e que aderiram ao uso de máscaras de proteção foi de 90%. Os sorocabanos aderiram ao uso de máscaras pelas ruas da cidade. Apesar de alguns flagrantes de desrespeito à determinação,